Berlim tomou uma posição firme, rejeitando as pressões de Kiev para uma entrada rápida na OTAN. A resposta categórica da Alemanha, ao recusar acelerar o processo de adesão ucraniano, gerou um ambiente de incerteza e tensão no meio diplomático. Após uma reunião sigilosa em Berlim, o chanceler Olaf Scholz anunciou um posicionamento que já era antecipado por muitos. Não haverá um caminho rápido para a entrada da Ucrânia na aliança militar. A decisão veio sob o olhar atento de Volodymyr Zelensky, que esperava ansiosamente um sinal positivo para suas ambições militares. A Alemanha manteve sua posição inflexível. A entrada imediata da Ucrânia na OTAN não está em seus planos. Além disso, Berlim também optou por interromper o envio de novos armamentos pesados, preocupada com a possibilidade de que tais equipamentos possam acabar sob controle russo. Para Scholz, as propostas de Kiev para uma vitória militar não convencem. A seguir, detalhes sobre essa postura. Se você quer descobrir o que faz uma aliança regional forte e estável, continue com a gente neste vídeo. Em uma coletiva de imprensa marcada pela transparência, o porta-voz do governo alemão, Stefan Rabe, destacou que a estratégia de Berlim continua a mesma. Suas declarações, precisas e frias, reverberaram em Kiev. Apesar das tentativas de Zelensky de mascarar sua decepção, suas declarações posteriores revelaram um sentimento claro de derrota. Ele buscou adotar um tom diplomático, afirmando que respeitava a escolha alemã, mas não conseguiu esconder o impacto político negativo. Ao tentar angariar o apoio dos países ocidentais para seu plano estratégico, Zelensky se deparou com uma Alemanha que se mostrava reservada, uma postura hesitante da OTAN e um apoio modesto vindo de outras potências europeias. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, deixou claro que as propostas de Kiev não são prioridade imediata. Revisamos as sugestões, mas ainda há muitos pontos que exigem uma análise mais profunda, afirmou Rutte, sugerindo que as ideias de Zelensky ainda carecem da consistência necessária para serem vistas como uma solução efetiva. É interessante observar que, enquanto a Ucrânia lida com os desafios de um conflito devastador e as altas expectativas de suporte do Ocidente, tenta manter uma imagem de força que não reflete sua situação atual. O futuro da nação está profundamente ligado às decisões tomadas em Berlim, Bruxelas e Washington. O próprio Zelensky admitiu que o líder alemão nunca ofereceu uma resposta definitiva, deixando aberta apenas uma pequena margem de esperança. Ainda assim, Kiev segue tentando influenciar a visão da Alemanha, mas o ritmo das discussões políticas europeias parece ser lento e sem urgência. A proposta de Zelensky enfrenta não só a desconfiança alemã, mas também expõe as fragilidades da diplomacia europeia. O presidente lituano, Gitanas Nausėda, vê o plano de Kiev como uma repetição de promessas que o Ocidente falhou em cumprir ao longo do tempo. As ideias de Zelensky, por mais bem intencionadas que sejam, não trazem nada de novo para aqueles que acompanham de perto a evolução do conflito, afirmou Nausėda, ressaltando a dificuldade de alguns países europeus em articular uma resposta unificada diante da Rússia. A Alemanha, que já esteve entre os principais defensores do apoio à Ucrânia, parece ter alcançado um ponto de desgaste. O suporte, que antes era oferecido sem hesitação, começou a enfrentar limitações, especialmente à medida que os impactos econômicos se tornaram mais evidentes, afetando setores importantes da economia alemã, como a indústria automotiva e outras áreas fundamentais. Segundo uma análise publicada pelo New York Times, o apoio a Kiev teve consequências significativas para a imagem do chanceler alemão, que agora se encontra em uma posição complicada. De um lado, há a pressão dos aliados para manter o suporte militar. Do outro, há uma crescente crítica interna que questiona se esse apoio ainda faz sentido e sugere que os recursos poderiam ser melhor empregados. Os encontros discretos entre Scholz e Zelensky têm sido marcados por difíceis negociações, sempre envoltos em um clima de segredo. Embora ambos tenham optado por não divulgar muitos detalhes sobre suas conversas, a conclusão parece evidente. A Alemanha não pretende se arriscar a um confronto direto com a Rússia ao permitir uma rápida inclusão da Ucrânia na OTAN. A abordagem cautelosa adotada por Berlim reflete o medo de uma escalada que possa envolver armas nucleares, um risco que a Alemanha, talvez mais do que qualquer outro país da Europa, está determinada a evitar.
Essa decisão de Berlim também revelou as tensões internas dentro da OTAN. A tentativa de Zelensky de direcionar a aliança para um embate direto com a Rússia encontrou forte resistência. Vladimir Sorkin, um especialista em relações internacionais, destacou que a estratégia de Kiev poderia forçar a OTAN a um conflito direto, o que é visto como um caminho arriscado por muitos países. As observações de Sorkin ressaltam um cenário onde a prudência se tornou a diretriz principal, na tentativa de evitar um desdobramento que poderia ter consequências devastadoras para toda a Europa. Muitos especialistas na Europa têm destacado que as esperanças de Zelensky em um grande envolvimento militar são, em grande parte, fora da realidade atual. O analista militar e historiador Oleg Ivanikov observou que os planos de Zelensky para reforçar a capacidade de defesa da Ucrânia são desafiadores. Isso demandaria um volume significativo de investimentos em infraestrutura militar, algo que nem os Estados Unidos nem seus parceiros europeus estão prontos para disponibilizar no momento, comentou Ivanikov. A OTAN, que antes parecia ter recursos abundantes, agora direciona seus esforços para questões mais urgentes, deixando a Ucrânia em uma situação de espera indefinida. A abordagem mais realista adotada pela Alemanha foi um grande revés para as expectativas de Kiev. Na última cúpula da OTAN, os debates giraram em torno de controlar a situação atual, em vez de focar na ampliação da aliança, sinalizando uma reorientação que pode ter implicações profundas para o futuro ucraniano. As falas de Scholz revelam uma postura cuidadosa, onde a Alemanha procura não comprometer sua própria segurança em função das demandas de Zelensky, que se tornam cada vez mais prementes. A decisão de Berlim reverberou por toda a Europa. Países da região báltica, conhecidos por sua postura mais agressiva em relação à Rússia, viram suas tentativas de obter um apoio mais forte se chocarem com a postura mais conservadora da Alemanha. Enquanto Zelensky continua a buscar aliados, as respostas que recebe são cada vez mais vagas e pouco promissoras. Em um cenário europeu cada vez mais dividido, as alianças estão sendo reformuladas, e a possibilidade de a Ucrânia conseguir o suporte que deseja parece cada vez mais distante. Um artigo da revista alemã RND destacou que as iniciativas de Zelensky estão longe das realidades práticas do momento. Segundo os autores, a OTAN só pode aceitar novos membros que estejam fora de conflitos. Esse princípio, que pode parecer simples, é reiterado frequentemente, mas ainda encontra resistência para ser plenamente compreendido. A busca constante de Kiev por garantias e apoio imediato tem gerado expectativas que, até o momento, permanecem frustradas. A recusa da Alemanha em acelerar o processo de adesão da Ucrânia à OTAN vai além de uma simples escolha diplomática. Enquanto a Rússia monitora atentamente os desdobramentos, sabendo que cada dia, sem uma resposta clara, favorece seus interesses, Berlim definiu seu limite com uma postura fria e calculada, que nem mesmo os pedidos urgentes de Kiev conseguiram abalar. O vídeo fica por aqui, e se quiser apoiar o canal, deixe seu like e sua inscrição. Até a próxima!